Olá, tudo bem? Você está no curso Serviço Social na Educação e nessa videoaula nós vamos estudar e ver algumas temáticas relacionadas ao bullying escolar, a prática do bullying, o que é, como prevenir, como reprimir, formas de intervenção, projetos de intervenção, algumas ideias básicas no enfrentamento desse, diria, grande problema social que acontece no âmbito escolar. É papel do assistente social garantir a efetivação dos direitos junto ao Estado das pessoas no geral, principalmente com absoluta prioridade da criança e do adolescente. O ambiente escolar que mais precisa da intervenção do assistente social é aquele ambiente que tem crianças, adolescentes, jovens, e ele está ali contido no ensino fundamental de 1º ao 8º ano, ao 9º ano. E depois também no ensino médio, com menos ênfase, uma vez que já existe a questão da responsabilização no ensino médio. Então o bullying, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, eles se manifestam com algumas nuances diferentes de um para o outro. Nós vamos ver algumas ideias, alguns princípios teóricos de entendimento de bullying, de como lidar com esse problema de violência, com essa banalização de violência, entender os motivos do porquê as pessoas se agridem e como acontece o quadro social desse fator, dessa circunstância de vulnerabilização, de exclusão, de sofrimento psicológico, muitas vezes físico, e que praticamente não tem ninguém trabalhando ainda na defesa das vítimas desse processo. O bullying acontece basicamente com um quadro de testemunhas, uma plateia. Trocando em miúdos, não é possível que haja bullying sem plateia. E a plateia é tão responsável pelo bullying como o próprio bullying, que é aquele que pratica o bullying. A vítima, ela está ali, foi escolhida ao acaso, ou por ter alguma limitação física, por ter alguma diferença na aparência, por não ser aceita ou por não estar inclusa. O bully está praticando aquele ato porque acha necessário para se incluir, para se parecer engraçado aos olhos dos outros, para parecer descolado, socialmente aceito, para uma intenção também de conquistar a liderança de um determinado grupo. Então os protagonistas ou as pessoas envolvidas, o grupo social envolvido, ele é composto de agressores, que são os próprios bullies, a testemunha silenciosa, que é a plateia, que sem a plateia não existe o bullying. Então a plateia é tão responsável pelo bullying como o próprio bully. E em último lugar, a vítima, e como resposta por essa agressão, a vítima, que também se torna agressora. Ou seja, normalmente, quase que invariavelmente, toda criança ou jovem ou pessoa que sofre bullying também pratica bullying. Ela é vítima e também agride para tentar de alguma forma descontar o sofrimento que vem passando. Normalmente o bullying é praticado com pessoas que têm problemas de deficiência, problema na fala, que tem problema de visão, que usa óculos com lentes de aumento, com lente, pessoas que têm outros problemas de saúde ou de deficiência, ou de fala, ou de gagueira, mas também por questões sociais, magro, gordo, por questões étnico-raciais, por questões de gênero. Então existem várias possibilidades para a manifestação do bullying. Não existe uma tradução exata na questão semântica para a palavra bullying. É um assédio moral, são atos de desprezar, denegrir, violentar, e inclusive a palavra denegrir aqui nem deveria estar nesse contexto, porque ela já é uma palavra que expressa preconceito, que tem relação, a origem semântica dela é do negro, tornar negro, e tornar negro não é nada pejorativo, mas enfim, ainda é usado culturalmente
é uma palavra que precisa ser desconstruída, mas ainda é utilizada. Então, nós colocamos ela na lista até para provocar o debate em relação a isso. Agredir, destruir a estrutura psíquica de outra pessoa sem motivação alguma e de forma repetida, continuada, diária, constante. Algumas palavras que podem traduzir o bullying é como uma batalha, um cerco, como realizado numa guerra, onde o inimigo vai sendo atacado até se render, ou até que aquela alegria que se espera que se produza por parte da aceitação do grupo em questão aconteça. O bullying, a palavra bullying é de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o desejo consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e colocá-la sob tensão. O termo conceitua os comportamentos agressivos, antissociais, utilizados pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre a violência escolar, e hoje no Brasil já existem até pós-graduação para poder estudar e compreender esse fenômeno chamado bullying. Pode ser conhecido também por outros nomes, né? Na Noruega ele é o mobbing, na Suécia também, nos Estados Unidos é conhecido como harassment, alguma coisa assim, na Espanha como acoso, entre outras denominações. As situações típicas de bullying, como acontece? Colocando apelido, ofendendo a mãe, o parente, o irmão, zoando, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, excluir, isolar. Essa questão do isolamento é praticada muito pelas meninas, pelo sexo feminino. Ignorar também, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar presentes, inventar, produzir fofocas, calúnia, difamação, a honra, a moral. Os locais mais conhecidos onde se pratica o bullying, em primeiro lugar está as escolas, em segundo lugar a internet, em terceiro local de trabalho, em quarto instituições militares, em quinto instituições religiosas e depois em clubes, presídios, asilos. Mas a escola ocupa mais de 50% do número de bullying, tanto no Brasil quanto no mundo. É onde a prática é mais disseminada. Torna-se, em alguns lugares, até como parte de um patrimônio cultural do local. Começou na sala de aula, o bullying acontece. Começou o recreio, a escola se divide em grupos, cada um se amontoa num canto para puxar um assunto sobre bullying e começar a desenvolver a acusação, a conversa ou a argumentação em torno de alguém para praticar o bullying em relação a alguém. Para que haja um combate, em primeiro lugar, precisa haver uma difusão da responsabilidade, para que haja uma prevenção, para que a palavra combate, como já disse antes, apesar de muito utilizada ainda, mas ela não traduz exatamente aquilo que o serviço social espera. A prevenção é o que nós esperamos produzir na emancipação do indivíduo, na construção de uma nova ordem societária, no nosso projeto ético-político. Precisa-se entender a questão semântica da palavra, e combate não expressa exatamente aquilo que pretendemos. Prevenção é um pouco mais completo, está mais próximo. Essas medidas de difusão de responsabilidade estão relacionadas à medida que a identidade do grupo se desenvolve, que aumentam as pressões de conformidade e desindividuação, ou seja, a desindividualização. Ou seja, o indivíduo vai perdendo a sua individualidade, é um trava-língua. Vai perdendo a sua individualidade e vai se tornando parte de um grupo, e ele passa a responder como grupo. A individualidade é importante, o indivíduo ele tem que saber que ele tem o seu valor próprio, e é parte da difusão da responsabilidade que o grupo responda pelo bullying. O que tem, a prevenção ao bullying tem fracassado porque tem focado apenas no bullying e não tem focado na plateia. A plateia é tão responsável quanto aquele que faz o bullying. Você vai ver no YouTube inúmeros vídeos em jovens praticando bullying com deficientes, com cegos, com menores, com outras pessoas, grupos de 10, 15 batendo, espancando, botando apelido, humilhando, e uma plateia ainda maior em volta aplaudindo e achando bonito e rindo, e nada é feito. O máximo que acontece é o bullying, a chamada responsabilidade. A difusão da responsabilidade tem que estar atrelada à plateia que assiste, toda ela. Viu?
é tão responsável quanto. Aí alguém vai dizer, mas se punir todo mundo que viu, então vai esconder. Não, quem tem que fazer a denúncia é a vítima. E a partir da vítima, deve-se levantar quem é o bully e quem é a plateia. E ambos devem sofrer uma punição dentro das questões de prevenção. E a punição que eu falo, a qual o serviço social se refere, também a palavra punição não se aplica na sua forma integral. É ser levado ao entendimento da situação. A punição é participar de um projeto, é ser inserido em um projeto, não apenas o bullying, mas a plateia. A própria identidade diminui enquanto os membros se entregam ao grupo, muitas vezes sentindo uma união satisfatória com os outros. Eu não concordo com os atos que eles estão praticados, que estão sendo praticados, mas se a maioria está fazendo, eu concordo. Ora, se eu me sinto bem por fazer parte de um determinado grupo, eu sou um jovem, um adolescente, eu tenho que fazer o que o grupo quer. Se eu entendo que tenho que seguir as regras do grupo, que eu tenho que concordar com o que o grupo concorda, então, de igual modo, eu tenho que assumir as consequências das ações daquele grupo, para que haja uma resposta em relação a todo o grupo, em relação ao bullying. Então, se só o bullying, se só uma pessoa acaba sendo responsabilizada pelo bullying, a plateia sempre vai estar livre para encontrar um outro praticador de bullying, para poder lhes trazer diversão. Então o pensamento grupal reforça a pressão. Da mesma forma, o pensamento grupal pode reforçar a responsabilidade e pode reforçar o combate à prevenção ao bullying. Nós vamos ter nas escolas gangues de jovens, torcida de futebol, amotinados, um determinado grupo que gosta de capoeira, determinado grupo que gosta de um determinado ritmo musical, que gosta de um determinado tipo de esporte, que gosta de se vestir de um determinado tipo. Agora, com a disseminação e a aceitação um pouco maior da identidade de gênero, nós vamos ter os grupos separados também por gênero, os grupos separados por etnia. Não deveria ter, mas acontece, tem. E é dentro desse conceito que deve se responsabilizar também a plateia, os grupos que se organizam para a prática de bullying, ainda que um só seja o praticante. O professor Dan Owens criou um programa de intervenção em escolas, a qual resumiu com as seguintes propostas: requisitos prévios gerais. Primeiro, consciência e implicação. No serviço social, nós chamaríamos de sensibilização e implicação, no sentido de que os alunos precisam estar cientes do que é o bullying, e aí vem a necessidade dos projetos de intervenção e os estudos em sala de aula, e também a implicação, ou seja, deve-se haver punições, regras, deve-se haver a responsabilização, que é uma palavra mais contemporânea e mais completa do que punição. Então deve-se haver uma responsabilização, a implicação pelo ato. Se não há implicação, não há responsabilização. Se não há responsabilização, não há motivo para que haja coerção de se obedecer. Não se torna um fato social coercitivo. Então, se não há nenhuma implicação, eu posso fazer à vontade, uma vez que, para a maioria dos jovens, que são os bullies, traz um certo prazer. E aquele que já foi vítima está se vingando, trazendo aí um pensamento de vingança. Então, algumas medidas para se aplicar na escola. Estudo de questionário, feito com a escola toda. Aplicar um questionário a todos os alunos, os bullies e a plateia. Por exemplo, também jornada escolar com debate sobre os problemas de agressores e vítimas. Melhor vigilância durante o recreio e na hora da alimentação. Tem que ter a vigilância, não tem jeito. Zonas de descanso da escola mais atrativas, que chamem mais atenção. Isso exige um pouco mais de investimento. E eu acrescentaria reunião com os pais e com as famílias dos envolvidos, chamar as famílias na escola e fazer uma reunião, que cada um deles tenha um telefone para contato da família. A escola precisa ter um diário, uma agenda com o telefone da família, para que o aluno saiba, qualquer coisa eu ligo para o seu pai. Se você não se você não se responsabilizar por suas ações e continuar praticando bullying, vou telefonar para o seu pai, para a sua mãe. É uma certa forma de ameaça, mas que faz parte do processo. E no caso, o assistente social estando lotado no ambiente escolar, ele pode criar toda essa programação para poder trabalhar esse processo. E toda a escola precisa estar envolvida no processo. Não é porque o aluno é da sala B que o professor da sala A vai passar e vai ver que a situação está acontecendo e ele não vai tomar nenhuma atitude.
ele ali naquele momento, se ele passou e viu, não tomou nenhuma atitude, ele se tornou parte da plateia que não se importa. Então ele também é responsável, ele precisa ser responsável. Fulano viu, o professor viu, mas não fez nada. Também precisa ser responsabilizado. Afinal de contas, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade, é dever da sociedade civil em geral, todas as pessoas, quanto mais os professores. Os grupos de professores precisam participar do desenvolvimento do meio social da escola, juntamente com a assistente social. A escola precisa entender o que é sociedade. Muitos alunos ainda não entenderam. Eles vivem em um ambiente, e alguns deles, de disputa dentro de casa, de pais alcoólatras, às vezes viciados em droga, violentos, e trazem essa disputa para dentro de casa, sem a participação dos pais, e sem que os pais também participem do processo de emancipação do indivíduo, que eles também sejam protagonistas dessa emancipação, tanto para eles quanto para aqueles que são alunos. O processo tende a fracassar e não trazer os objetivos propostos, alcançar os objetivos propostos. E depois, esses projetos iniciais que foi apresentado aqui na aula, tem relação mais com a escola como um todo, com a participação do professor. E depois existem medidas para aplicar em sala de aula. Um profissional que entende de questões sociais, de questão social e de questões sociais, mas não relacionado à exclusão, mas relacionado a relações sociais, por assim dizer, como assistente social, pode desenvolver normas para se colocar na classe, para apresentar ao professor contra agressões, clareza, elogios e sanções relacionados ao processo. Reuniões de classes regulares para tratar desse assunto, 5, 10 minutos que o professor, o assistente social tome entre uma aula e outra na sala de aula para apresentar, para falar sobre o assunto. Jogos de simulação, literatura, aprendizagem cooperativa, trabalho em grupo, atividade de classe comum positiva, reuniões de professores e pais de alunos na classe, além daquela exteriorizada, aquela que acontece no pátio da escola, mas uma interna dentro da classe. São medidas que podem trazer prevenção ao bullying. E depois das medidas escolares, como geral, na escola como geral, vem as medidas da sala de aula. E depois das medidas da sala de aula, vem as medidas individuais. Aí eu trabalho especificamente do assistente social, é a escuta, é a entrevista. Às vezes esse bullying, ele tem problemas pessoais, de ordem psicológica, sociais, que o assistente social pode encaminhar para um psicólogo, ou se tratando de questões de vulnerabilização social, o próprio assistente social pode trabalhar na garantia dos seus direitos, nas defesas de processos de exclusão, de violência, de fome, ou de outro tipo de humilhação que ele sofra fora da escola e que traga como resposta para dentro do pátio da escola a violência em forma de bullying. Então precisa de falar seriamente com os agressores e também com as vítimas, porque as vítimas também precisam ser atendidas, ouvidas, elas precisam ser empoderadas, elas precisam aprender a se defender, a denunciar, a ter alguém em quem elas possam confiar para poder denunciar o agressor, para poder não ficar a vida toda, sofrendo debaixo de um jugo, de opressão, de sofrimento. Há a possibilidade de encontrar uma porta de saída, um escape, um porto seguro. Eu sei com quem eu posso contar para me proteger. E nos atendimentos individuais, o assistente social tem o dever de chamar os pais na escola para falar com os pais sobre isso. Tanto em relação ao indivíduo que pratica o bullying, como aquele que é vítima. Porque o que pratica o bullying pode estar trazendo isso de casa, e o que é vítima pode estar trazendo isso de casa. Ele pode ter tido a sua personalidade destruída por maus tratos ou outras questões pessoais de falta de empoderamento em casa, e precisa ser resolvido, precisa conversar com o pai para resgatar a autoconfiança da criança que sofre, que é vítima de bullying. Também dentro da questão da criatividade por parte dos professores, da responsabilidade dos professores, os professores também precisam ser ouvidos e o assistente social também precisa conversar com os professores. Eles estão ali para somar, para trabalhar junto, para o bem comum do aluno, para melhorar as notas, para melhorar o IDEB, para produzir uma sala de aula mais pacífica, mais tranquila, alunos mais responsáveis. Eles são parceiros nesse trabalho, então eles têm que se reunir, conversar como é que está a tua sala de aula,
Qual é o aluno que eu preciso oferecer atendimento lá? Como é que eu posso ajudar você para que a sua sala de aula fique melhor? Você precisa de algum projeto, de algum apoio? Precisa que eu vá lá na sua sala chamar a atenção de alguém? Precisa que eu responsabilize alguém para que você possa dar a sua aula de forma mais tranquila, mais profissional, mais completa? Então essa parceria é importante, individual, entre o assistente social e o professor. E também precisa trabalhar, em último caso aqui, os alunos neutros, né? Porque tem alunos que não são plateia, não são vítimas e não são agressores, eles são os neutros. E onde aparece a ajuda deles? Eles são fundamentais para você transformar em monitores, em mentores de projetos e de prevenção ao bullying. Eles também precisam ser vistos, com eles também é necessário se conversar, até para fazer o levantamento de sala de aula, para identificar quais alunos são mais agressivos na questão do bullying. Ajudo e precisa se desenvolver com ajuda e apoio para os pais, desenvolver cartilhas, a escola pode fazer isso, a assistente social pode fazer isso, já no começo do ano, para desenvolver o projeto durante todo o ano. Esse não é um projeto para você desenvolver com uma semana, é um projeto contínuo, que tem que ser feito durante todo o ano. Porque com uma semana depois que você apresentou o projeto, os alunos já esqueceram, já voltaram às velhas práticas. E precisa se criar grupo de debate entre os alunos, grupo estudantil, grêmio estudantil, para debater sobre esses assuntos, criar liderança. E aí você pode utilizar esses alunos neutros para criar essas lideranças em torno disso, com premiações em relação à nota, a projetos e outros tipos de premiações. Então, esse debate, esse grupo de debate é fundamental, onde vai ser chamado, o grupo de debate se torna autônomo para convidar o bullying para apresentar os motivos do seu bullying, a vítima também para fazer sua defesa. É claro que com acompanhamento de professores e demais profissionais. Em último caso, não havendo a possibilidade de superação da questão, às vezes tem aluno que não vai acontecer a superação, ele tem que ser encaminhado para o sistema de trabalho social do juizado de menores, trocar de turma, sem que ser encaminhado ao conselho tutelar, trocar até de escola, porque em alguns casos ele só vai entender quando realmente a sua ação, a sua atitude tiver alguma implicação e ele for responsabilizado de alguma forma. Existe um protocolo muito conhecido na área educacional chamado Protocolo Lélio. Ele é um protocolo de atendimento a situações possíveis de bullying. Por exemplo, as reclamações devem ser classificadas com bom senso e razoabilidade, ou seja, você tem que ter a capacidade profissional de ouvir sem criticar, sem provocar vexame, tanto o bully, que é aquele que pratica o bullying, como a vítima. Você tem que, com bom senso, até de uma forma até informal, para poder ou conseguir tirar todas as possibilidades na escuta, ouvir como realmente um usuário, alguém que está ali gritando por socorro, por ajuda, e ele se expressa praticando bullying. Precisa-se ter esse olhar sensível para fazer esse atendimento. Ou você vai criar barreiras de resistência para futuros atendimentos, vai se espalhar a notícia de que ele foi para a sala de aula para levar bronca, ele foi para a sala de atendimento para levar bronca, para ser culpabilizado apenas, simplesmente, responsabilizado, e os outros vão se calar. O mesmo se diz respeito à vítima. Tem que ter esse profissionalismo, porque é um trabalho de continuação. As reclamações têm que ser agrupadas em 3 grupos, leves, médias e graves. E o assistente social tem que ter um diário para constar ali o nome de todos os envolvidos e arquivar. Devem ser arquivados para que você possa constatar a reincidência e também constatar aquele que deixou de ser vítima, aquele que deixou de ser bullying, e constatar quem é a plateia e por que foi plateia, se deixou de ser plateia, se houve uma mudança de comportamento. Repito, disse no início e repito agora, a plateia precisa ser responsabilizada. Se a plateia não for responsabilizada, a prevenção ao bullying não vai acontecer. Deve-se priorizar a resolução do conflito dentro do ambiente escolar, antes de chamar a família, antes de envolver outros profissionais, envolver o conselho tutelar. Deve-se priorizar a resolução, principalmente o assistente social. Ele é um profissional capaz de realizar isso. Agora, em alguns casos, isso não vai acontecer. Então, você tem que ter em mente que você tem que priorizar a resolução do conflito dentro do ambiente escolar, mas caso não seja possível, então existem outras instâncias. As respostas
tanto no que diz respeito à responsabilização, às implicações, como no que diz respeito à proteção, elas devem ser as mesmas, elas têm que ser respostas uniformizadas. Deve haver uma uniformização em torno dessas respostas. O profissional deve construir uma forma competente, técnica, de responder aos conflitos da mesma maneira. Você não pode eleger um aluno como predileto e o outro como menos apreciado, só porque o bullying de um foi mais suave e o outro foi mais agressivo. Não, isso não vai trazer equilíbrio na resolução do problema. Para que haja equilíbrio, a resposta tem que ser... Isso parece até injusto, mas dentro da redução de danos no combate a qualquer tipo de violência, esse é o princípio que se aplica. Em casos que vão ser classificados como casos mais agudos e mais graves, aí que já há a necessidade da intervenção de outros profissionais, aí quem decide são os outros profissionais, como por exemplo o Conselho Tutelar, o Juizado da Vara de Infância do Menor, enfim, aí já é outra decisão. Mas no que compete ao ambiente escolar, no que compete à escola e ao assistente social que estiver lotado ali dentro, as respostas precisam ser idênticas, elas precisam adquirir um componente técnico igualitário sempre. Deve haver clareza na comunicação com os alunos, com os pais, com os funcionários, com os professores e com toda a rede envolvida nesse processo. A clareza, isso tem a mesma relação com a uniformidade das respostas. Os procedimentos de apuração por parte do assistente social, por parte dos professores, eles devem ser divididos em 3 níveis: reclamação verbal, com ata e sem formalização, reclamação escrita para a direção da escola e reclamação escrita junto às autoridades, nessa ordem, em caso de não solução nas etapas antecedentes. Uma leva a outra, mas é importante que o assistente social mantenha um arquivo com todas essas reclamações, com todas essas fichas desses alunos, sigilosamente. São documentos de posse só do assistente social para futuros projetos de intervenção, que precisa proteger como documentos sigilosos. Não é para expor o aluno e nem para expor a família, mas simplesmente para que ele tenha um controle da situação e saiba quem são os reincidentes, como já foi dito antes. Então o protocolo de Lélio vai oferecer essas possibilidades. Na escola termina que a maioria dos pais não sabe, vou dizer aqui, trocando em miúdos, não é culpabilizando a escola, mas se você não tiver costume, eu recomendo que você dê um pulinho na escola do seu filho. Você vai ver como é a situação. Não é polemizando. Fique uns 10 minutos na hora do recreio dentro da sala do seu filho, você vai ver como é que os jovens, como é que 200, 300 crianças cheias de hormônio na veia e de descoberta e curiosidade e energia, é um palavrão para cá, e é um empurrão para lá, e um puxão de cabelo para cá. É o jeito deles viver, é meio instintivo, é meio primitivo. Você chega e fica assustado, mas eles convivem com isso todo dia. Nós, assistentes sociais, e eu também sou professor, e nós professores, então posso dizer assim também, tentamos lidar com isso da melhor forma possível, mas é uma gritaria, é uma correria, é um empurra-empurra, é um ambiente realmente é uma selva, é bem hostil e difícil de ver, mas é um ambiente deles. O que nós podemos fazer apenas é tentar trazer um pouco de pacificação para vou dizer assim, aquele ambiente de guerra, aquele combate. Se você não sabe como eu recomendo, vá e veja com seus próprios olhos. E seu filho passa por isso todo dia, sua filha passa por isso todo dia. Então todos têm o receio de que o filho seja alvo de humilhação, exclusão ou brincadeiras de mau gosto por parte dos colegas.